Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o horário que você vai assistir este vídeo. Eu sou Jailton Oliveira e trago mais uma palavra de Deus para nossas vidas. Eu já falei sobre Davi em outra ocasião, mas hoje eu fui tomado pelo desejo incessante de trazer esta palavra após a leitura do livro de 1 Samuel. Sequencialmente, estou lendo a Bíblia novamente, e aí, ao ler Samuel 17, eu fui tomado pelo Espírito Santo a colocar essa explicação. O que eu trago aqui é algo relativo aos nossos problemas, aos problemas que enfrentamos constantemente. Mas o importante dessa mensagem é entendermos o nosso poder de derrubar o problema, independente de qual seja o tamanho dele. Relembrar que nós já vencemos problemas maiores e mais poderosos, e que este problema, ele apenas apareceu um novo problema, e nós estamos nos entregando a ele como ele fosse mais poderoso do que a nossa fé, do que o nosso Deus, como se ele fosse maior, esquecendo tudo que Deus já fez em nossas vidas, acabamos entregando aos novos problemas a nossa própria derrota. A desistência de seguir em frente nos derrota. Então, esta mensagem é para trazer para você um pouco de entendimento, que independente de quem seja você, no reino de Deus, dentro da tua casa, dentro da tua empresa, dentro do teu casamento, independente de como seja, você tem o poder, você tem a força, você tem a possibilidade de sair vencedor de tudo isso que está ali acontecendo. Davi, um menino franzino, pastor de ovelhas, o menor de seus irmãos. Seus irmãos faziam parte do exército de Saul, foram chamados a pelejar contra o povo filisteu. E Davi apacentava ovelhas, já tocava harpa na casa de Saul, para quem conhece a história. E ali apareceu um povo contra o povo de Israel, da tribo de Israel, aonde Davi era o rei. Onde Saul era o rei. E aí apareceu dentro daquele povo filisteu um gigante. E o gigante pede dentro do povo de Israel, lá dentro do exército, ou dentro do povo, quem seja, que Davi não fazia parte do exército, que levantasse um para pelejar contra ele. Bastava um que o vencesse para que todos os outros fossem escravos. E seria o contrário se o gigante vencesse aquele que fosse pelejar. E o povo de Israel seria escravo dos filisteus. Mas o gigante fez o povo de Israel perder a fé em Deus. Quando o gigante coloca-se, ele vem cheio de armadura, alto, poderoso, escudo, espada. Como a palavra diz, traz muita ênfase ao todo poder visual que aquele homem tinha de guerra. Fora as palavras dele e todas as experiências e vitórias de guerra que aquele homem tinha. Muito conhecido. E quando aquele homem aparece, engraçado que ele faz todo o povo de Israel esquecer todas as maravilhas que Deus já tinha feito naquele povo. Desde a terra do Egito, todo o deserto, tudo o que Deus fizera e todos os povos vencidos pelo povo de Israel através da mão de Deus. E porque um único homem estava tirando toda a credibilidade de Deus daquele povo. Saul, nós já sabíamos que tinha sido tirado dele a presença de Deus. O Espírito de Deus já tinha saído de Saul. Porém, Saul conhecia as vitórias, conhecia a mão e o poder de Deus. Mas Saul estava também entregue à descrença, à falta de fé, à falta de força em crer em Deus. A fé estava menor do que um grão de mostarda. Olha, amados irmãos em Cristo, mas Deus sempre dirá: existirá um ainda que acredita em mim. Existirá um ainda que irá levantar o meu nome em meio à fraqueza. Existirá um ainda que provará que eu ainda faço, que eu ainda sou,
exaltando o meu nome e mostrando que a fé move montanha e derrota qualquer problema. Aleluia. O jovem Davi, franzino, escutando as palavras do filisteu e a promessa do rei, a qual nem sequer o rei cumpriu, né? Parte da promessa que o rei fizera, da riqueza, da não cobrança de imposto, e a sua filha como esposa a quem vencer o gigante, ele não cumpriu. Davi foi genro de Saul, mas por outra ocasião, onde Saul o colocou para pelejar contra os filisteus, para perder, para morrer na batalha. Esse é outro caso. E quando Davi disse que iria pelejar contra o filisteu, contra o gigante, todos riram, debocharam. Era um menino pequeno, era um menino sem estatura de guerra, era um menino que não tinha qualquer possibilidade de vencer aquele gigante. Era uma situação onde é um absurdo. O que esse rapaz está querendo dizer? Vai morrer, vai ser pisoteado. Mas ele insiste ao rei, e o rei fala, veste com essas armaduras. Não eram armaduras de Deus para Davi. Não tinha nada a ver com Davi. Davi não era guerreador, não tinha nada preparado para ele, não tinha armadura, não tinha espada que ele pudesse apunhar, porque nada daquilo era dele. Porque Deus o exaltaria como exaltou lá quando ele venceu o leão e o urso, sem ninguém ver. Com as próprias mãos, ele mata. E agora, Deus mostra que com uma única pedra, das 5 que ele pega, uma única ele derruba o gigante. E ele mata o gigante com a própria arma. Com a própria espada do gigante, ele corta a cabeça. E assim devemos ser nós. Pode parecer que somos pequenos. Pode parecer que estamos sendo humilhados pelo problema, pela situação que estamos vivendo. Pode até parecer que está muito grande e nós estamos muito derrotados em relação a isso. Mas na verdade você não está. Mas na verdade você não é menor. Na verdade você não tem como dizer que você já perdeu. Porque a tua luta não terminou enquanto há vida. A tua luta não terminou enquanto houver Deus. Levante, exalte o nome do Senhor e Deus te mostrará o que Ele pode e o que Ele fará na tua vida, na tua vitória em relação ao que você está fazendo. As coisas neste mundo não geram em torno de nós. As coisas neste mundo geram em torno de Deus. Mas eu quero que você entenda que quando você vence uma batalha, quando você vence um câncer, quando você vence uma doença, quando você vence o problema financeiro, quando você vence as ofensas dentro da tua casa, dentro do teu lar, dentro do teu trabalho, quando você vence um vício do teu marido, quando você vence a prostituição, quando o teu marido volta para dentro de casa, transformado em Cristo Jesus, teu marido, tua esposa, quem seja, aonde for o teu problema, quando ele volta resolvido, foi Deus trabalhando, Deus fazendo através da tua fé. Creia que o Senhor faz e a mudança que Ele faz, a vitória que Ele traz é muito melhor do que você possa imaginar. Eu quero que você entenda que independente do que dizem a você, independente do que você esteja sentindo, porque às vezes somos nós mesmos que colocamos a derrota em nossos corações. Às vezes ninguém disse, mas nós nos colocamos. Porque às vezes até mesmo não é um problema que nos assola. Às vezes são vários e vários problemas. Às vezes nós estamos olhando para o nosso armário e está vazio. Às vezes estamos com uma criança de colo e não temos o leite nem sequer no próprio peito para alimentar. Muitas vezes estamos perdidos em meio à batalha, mas eu te digo, Deus te direcionará. E o inimigo, e o problema, o qual for, você vai usar da própria afronta que ele estiver trazendo para ter forças para vencer. Porque muitas vezes as dores, as situações, os problemas se tornam tão grandes que quando você chega no fundo do poço, com o próprio poder da opressão, você vê que não tem mais para onde ir, mais para se afundar. E você usa agora do que você disse, não tenho mais para onde ir. E você vai usar aqui daquela pequena força que você tem e falar, eu só posso é subir.
eu só posso subir. Eu tenho que subir. E quem é que pode me estender a mão? Quem é que pode estender a mão? Porque eu já busquei a mão estendida a muitos aqui nessa terra e ninguém me estendeu. Mas quem é que pode estender a mão? Quem é que pode estender a mão a mim? A não ser ao Deus do céu. E nesta hora Deus vem te resgatando do fundo do poço. E nesta hora Deus vem te levantando. E nesta hora Deus vem falando, eu faço, eu te erguerei, eu te ajudarei a vencer. Vai, dá o passo adiante, marche, marche, marche e vá. Porque se tiver que levantar um vale de ossos secos para guerrear contigo, irei fazer. Mas eu estou te falando hoje que Deus está te dizendo, Ele está ao teu lado. Lance a pedra contra o teu problema, lance a palavra de Deus contra a opressão, lance o próprio Deus à frente de tua batalha, porque Ele é Deus Todo-Poderoso e guerreia por nós. Aleluia! Eu espero que você esteja entendendo que essa palavra que Deus nos traz é que todo e qualquer problema, ele virá na pequena dimensão que possa ser. Ele venha em quantidade ou não, todo problema é para nos derrotar. Mas nenhum dele é feito para vencer. Todo o problema que nós viemos a receber, seja um ou seja 1000, ao mesmo tempo, todos eles foram feitos para vencer. Tem problemas que são postos na tua vida por Satanás para destruir a tua fé, para acabar com a tua graça, para fazer com que você perca a luz que é Jesus e saia do caminho de Deus. Tem problemas que querem que você não tenha encontrado ainda a luz, mas ele quer cada vez mais te afundar para que você não encontre. E cada vez que alguém chega mais com a palavra de Deus para a tua vida, este problema vai ficar te furando a tua alma, o teu coração vai ficar apertando, para te mostrar que não adianta buscar Deus. São coisas que são postas na nossa mente para tirar a nossa fé. Porque você tem que entender que Satanás nada tem nessa terra, a não ser um desejo incessante de nos tirar da presença de Deus, ou que nós nunca cheguemos lá. Todas as coisas que o mundo oferece, ela acaba nos destruindo. Todas as coisas que Deus nos oferece, acaba nos purificando, nos dando vida mais longa na terra, ou até mesmo eterna no céu, que é o principal foco da morte de Jesus. Então, receba esta palavra como força para a tua vida, como força para vencer o que está te acontecendo hoje. Deixa Deus agir, deixa Deus fazer. Clame a Ele, mas você não pode ficar parado, você tem que marchar, você tem que erguer a cabeça. Não vence batalha quem fica entregue à morte, não vence batalha aquele que desiste. Vence batalha aquele que coloca Deus à frente e começa a marchar rumo à vitória. E assim será na tua vida, porque eu creio, porque está sendo na minha, porque Deus está me erguendo, Deus está me levantando não só para trazer sua palavra para ti, Ele está me erguendo, está me levantando na vida de várias pessoas, Ele está me erguendo e me levantando na minha própria vida, porque é assim que Ele faz. Quando eu me converti, eu fui descendo cada vez mais a lama, e Ele me exaltou não porque eu tenho que ser exaltado, Ele me exaltou para exaltar o nome dEle, porque toda prova vencida, a gente tem que exaltar o nome do Senhor, porque é Ele quem faz. Devemos reconhecer que a vitória que nós temos, a vitória que nós tivemos lá atrás, muitas e muitas batalhas que já vencemos, que nós devemos reconhecer, não vencemos por nós, vencemos porque Deus teve misericórdia, porque Ele foi conosco, porque Ele escutou nossa oração, porque Ele viu as nossas lágrimas, porque Ele viu e sentiu as nossas dores, e Ele disse: farei na tua vida e serei contigo. Mas é para que nós exaltemos o nome dEle. Toda vez que nós recebemos uma graça, toda vez que nós recebemos uma bênção, toda vez que recebemos a misericórdia, devemos exaltar e agradecer e louvar o nome do Senhor, porque o segredo é Ele. Ele tem que ser exaltado e engrandecido para todo sempre. Amém.